Meus queridos, nós passaremos agora para o musical A Canção de Natal. Esse musical envolvente, onde narra a história do nascimento do nosso único e suficiente Salvador, o qual é digno de todo louvor, honra e glória. Os irmãos já estão percebendo toda a organização, mas é necessário sempre relembrar e refrisar isso. O louvor e a glória somente a Jesus. As músicas são lindas, mas o louvor somente a Jesus. Então, não poupe glorificar a Deus, somente a Ele. E no devido momento, nós também honraremos aquelas pessoas que se esmeraram para fazer esse musical para o louvor e edificação da própria igreja. Então, nesse momento, você é convidado da igreja a refletir um pouco mais através desse musical do nascimento de Jesus Cristo, através do musical A Canção de Natal.
Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será este o seu nome, porque será chamado Senhor, Justiça Nossa. Depois de 4 séculos sem ouvir a voz do Senhor, Israel clamava por seu libertador, aquele que restabeleceria a paz, Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. Messias foi anunciada por Deus através dos profetas e até mesmo por visões. A primeira promessa da vinda de Jesus foi feita pelo próprio Deus no jardim do Éden. O profeta Isaías, no Velho Testamento, anunciou o nascimento do Messias, dizendo que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, que seria chamado de Emanuel. O profeta Miqueias anunciou o nascimento do Messias em Belém, descrevendo-o como um pastor. Zacarias teve uma visão da primeira vinda do Messias e da sua rejeição pelo povo. Uma visão posterior viu a segunda vinda, quando ele retornará em glória à terra. O nascimento terreno de Jesus, sua vida e morte eram essenciais para o plano do Pai Celestial. Então o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E entrando, estava uma virgem desposada chamada Maria, e disse:
chamá-lo filho, ou seria muito familiar? Como saberei o que fazer? Falo o seu nome, ou sussurro aleluias quando eu vir o pequenino rei. Tudo eu farei, mas posso eu chamá-lo filho? Talvez nunca entenderei, pois homem simples sou. É muita honra ser o pai, que o teu reino venha. Meu filho e salvador, tudo que o anjo me disse gira em minha mente. É tudo tão impressionante e então divino. Talvez nunca entenderei, pois o homem simples sou. É muita honra ser o pai, que o teu reino venha. Meu filho e salvador, Meu filho e Atenção, cidadãos do Império Romano! Trago-vos o decreto do imperador César Augusto. Cessou haverá por todo o império, todo homem deverá com a família ao lar natal voltar. Lá se registrará e se não concordar, será levado para a prisão ou que preferirá. o bebê já vai nascer. Não sei se aguenta essa viagem. Não vamos decidir, apenas confiar na promessa que o Senhor está conosco.
Senhora, nós precisamos de um quarto para essa noite. Desculpe, estamos completamente lotados. Mas senhora, nós já olhamos em todos os lugares. Por favor, a minha esposa vai dar à luz ainda hoje. Entenda, eu já disse, por conta do decreto, aqui não há lugar. Senhora, tenha misericórdia, o bebê vai nascer hoje à noite. Eu entendo, mas o senhor precisa entender que aqui não há espaço. José, vamos embora. Senhora, esse bebê é muito especial. Olha, eu não me importo, nem que esse bebê fosse o Messias. Eu já falei, não há lugar. Não há lugar pra ele, não há espaço. Criou o mundo, mas não há lugar pra Jesus. Não há lugar pra ele, não há para coisas vãs. Criou o mundo, mas não há lugar pra Jesus. Não há criou o mundo, mas não há lugar. Não há lugar para o Rei dos Reis, mas há para coisas vãs. Criou o mundo, mas não há lugar pra Jesus. Tudo que é passageiro não há lugar para o Rei dos Reis, mas há para coisas vãs. Ele bate a porta e responderás a Não tenham medo, eis que trago boas novas de grande alegria, e elas serão para todo o povo e todas as suas gerações.
é que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Ouçam as multidões do exército celestial, vamos louvar ao nosso Salvador. Você sabe onde ele está? Você sabe nos dizer? Para que o adoremos. Como assim? Então glória sem fim. Só a mim. A mim. A mim. Mas não. Se me disserem onde a criança está, poderei com este novo bebê rei acabar. E então, nenhum
vieram, e anjos. Todos celebram que Deus escolheu este momento para dá-lo a nós. E entre tantas mulheres, Deus escolheu a mim. Quem sou eu para ser a mãe do Salvador? Para dar a luz ao Messias? Como você fará para nos libertar, meu filho? É certo que somente o Filho do Altíssimo poderia nos libertar. Grandes coisas ele fez, e santo é o seu nome. Que Deus me dê sabedoria para cumprir essa tão importante missão. Bem lá no fundo de seus corações, papais acreditam que seus filhos serão qualquer coisa que sonhem ou desejem ser. Mas como imaginar um rei, pastor, professor, talvez será também pescador, velejando no mar, talvez carpinteiro pudesse ser. Mas como imaginar um rei, luz gloriosa enchia o lugar, e anjos cantavam também. Que o mundo agora diferente será. Ele é quem iremos proclamar. Um dia um anjo comigo falou que algo especial traria pra mim os melhores presentes. Pensei em ganhar, mas como imaginar? Como imaginar? Como imaginar um rei? Ele é o Rei dos Reis, nascido para me libertar. Nascido para me libertar. Nascido para libertar todos nós. Ele é livre de vergonha. Ele é livre da culpa. Ele é livre da morte. O mesmo Deus que disse, haja luz, revelou seu plano em movimento desde a queda do homem. Seu plano de salvação. Seu plano de libertação. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O povo clamou. Nos ouviu e nos respondeu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é Cristo, o grande eu sou. Vamos todos adorar o nosso Salvador. A cortina se abriu, o drama revelou-se, a plateia
Queridos irmãos, queridos visitantes, boa noite, a graça e a paz de Jesus. Quantos aqui já se emocionaram pelo menos 3 vezes hoje à noite? Eu tive um motivo extra para emocionar, né? Mas como Deus tem falado conosco nessa noite através do grande coro IPN. E nós vamos ainda ouvir a sua palavra que já foi cantada, sendo exposta agora na carta do apóstolo Paulo, primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versos 15 a 17. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 15 a 17. A palavra de Deus, meus irmãos, assim nos diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Todos juntos agora o verso 17. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, nós nos colocamos nessa noite reunidos aqui em Teu nome. O Senhor tem falado aos nossos corações desde os primeiros instantes deste culto celebrando o Natal do nosso Redentor. E queremos ouvir a Tua palavra, a Tua voz na exposição da palavra que é do Senhor. Fale com o Teu povo aqui reunido, ó Deus, para que sejamos instruídos, confrontados, consolados pela palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém. Uma jovem grávida, um nascimento num curral, anjos, pastores, perseguição política do berço até a crucificação romana. Como que essa história toca a cada um de nós aqui? Como que nós nos sentimos diante desta história? Para muitos que ouvem ano após ano, de tempos em tempos, a história do Natal, do nascimento desse menino, é apenas mais uma história da religião cristã, dentre tantas outras histórias e dentre tantas outras religiões. Ouvimos nessa noite, estamos assistindo, participando, nos emocionando com esse musical, uma canção de Natal, musical cristão, que nos mostra por meio das músicas aquilo que os evangélicos, aquilo que toda a Bíblia na verdade fala a respeito do Messias. Mas há cerca de 51 anos, mais precisamente no ano de 1973, os que são mais velhos aqui curtiram bastante, ou pelo menos tiveram a oportunidade de assistir um musical, um filme musical na telona, representando um álbum temático intitulado Jesus Cristo Superstar. Vocês se lembram? Já ouviram falar? Esse musical foi uma produção britânica, filmado em Israel, e ele tinha um misto da cultura hippie, a cultura revolucionária hippie, questionando as instituições, a religião estabelecida, um misto de cultura hippie com a teologia modernista, liberal, que questionava, e até hoje ainda questiona, a veracidade da Bíblia como palavra de Deus, questionava e desafiava o que a Bíblia ensina sobre Deus, sobre Jesus, e na verdade desprezando tudo aquilo que é sobrenatural que está na Bíblia a respeito dela mesma, ou a respeito de Jesus, do nascimento virginal, dos milagres que ele fez, tudo aquilo que fosse sobrenatural. Este filme, na verdade, é uma ópera rock. Ela apresenta, sob a ótica do discípulo Judas Iscariotes, a pessoa de Jesus como um mero homem,
que Deus escolheu para morrer, sabe-se lá pelo quê? Talvez para causar um impacto como um mártir revolucionário e nada mais do que isso. E no filme Jesus é retratado como alguém que não quer morrer, porque afinal de contas nem sabe por que ele haveria de morrer. E na canção, uma canção muito bonita intitulada Getsemane, a melodia muito bonita, a letra é pavorosa, porque mostra Jesus em crise vocacional. Eu mudei. Não estou tão certo como quando começamos no Getsemane falando com o Pai. Naquela época eu estava inspirado, agora eu estou triste e cansado. Eu preciso saber, meu Deus, por que eu devo morrer? Podes mostrar-me agora que eu não seria morto em vão? Mostre-me que há um motivo para querer que eu morra. Dá para vocês perceberem como a história bíblica, ela nessa ópera rock é desvestida completamente daquilo que é sobrenatural, e ela termina sem sequer mencionar a ressurreição, porque a ressurreição na verdade seria algo sobrenatural. Veja como que a história de Jesus pode ser reduzida, seu nascimento, sua morte, sua ressurreição e sua vida antes da sua morte pode ser apresentada como não tendo nenhum propósito divino, nenhum desdobramento prático para a vida da humanidade. E eu proponho aqui uma reflexão inicial nessa nossa meditação. Mas então, e se a história de Jesus fosse essa? Ou se vivermos como se a sua história fosse apenas mais uma história religiosa? Por que então se levantar de manhã, acordar e seguir em frente com a sua vida? Apenas para cumprir um ritual acadêmico de buscar um título após outro título? Apenas para buscar ter um bom casamento, filhos ajustados, passar num concurso e ter uma remuneração excelente? Acordar de manhã e seguir em frente para enriquecer, aumentar o patrimônio, aposentar com saúde e ter uma velhice tranquila, enfim, acordar cada dia batalhando, trabalhando e seguindo em frente para ter a melhor vida boa possível nesse mundo. Eu pergunto para você se isso seria suficiente para você. Pergunto se nós viveríamos e morreríamos plenamente satisfeitos se a vida se resumisse a isso. Será que nós poderíamos dizer que valeu a pena viver? Será que nós teríamos vivido para aquilo que nós nascemos? Enfim, a reflexão que eu proponho é: pelo que vale a pena viver e gastar seu tempo e sua energia? O apóstolo Paulo, quando escreveu estas palavras ao seu discípulo Timóteo, ele está aqui dando um depoimento pessoal de como ele foi alcançado por Jesus, como foi o seu encontro com Jesus que mudou a sua vida e passou a dar sentido e significado para a sua vida. Ele que era um perseguidor cruel, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no verso 1, nos diz que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, uma referência aos cristãos, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. E ali então Jesus aparece a ele, uma grande luz brilha no caminho para Damasco, na Síria, para onde ele estava indo, para perseguir os cristãos. Ele ouve a voz de Jesus, Jesus fala com ele, pergunta a ele por que ele estava perseguindo, e na verdade ele estava perseguindo a igreja, mas Jesus tomou como sendo uma perseguição pessoal, porque a igreja está unida a Cristo, ele é o cabeça, nós somos o corpo, e então ele tem o seu coração quebrantado, e Jesus diz a ele no verso de número 6, levanta-te, entra na cidade, Damasco, onde te dirão o que convém fazer.
Saulo era o nome dele, e Jesus mudou o seu nome para Paulo, porque ele experimentou a misericórdia, experimentou a paciência de Deus, e ele encontrou em Jesus muito mais do que uma história melosa de Natal. Ele encontrou em Jesus um propósito para a sua vida, a partir do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, porque ele encontrou com Cristo já ressuscitado. E o propósito que ele encontrou na sua vida e no próprio nascimento de Jesus, ele diz no verso 15, que nós lemos há pouco: Cristo Jesus, em 1 Timóteo capítulo 1, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E aqui algo muito especial acontece, porque Paulo foi escolhido, nas suas palavras aqui, como um modelo de como é que Jesus alcança pecadores. Não importa, aprendemos com a experiência de Paulo, que não importa quão graves tenham sido as nossas transgressões diante da vontade de Deus, não importa quanto nós tenhamos afrontado a Deus e aos seus mandamentos, as portas da salvação não estarão fechadas para nós, porque Deus é paciente e misericordioso, e com amor infinito ele entregou o seu próprio Filho, enviou o seu Filho para salvar pecadores. Se Paulo, que se considerava o principal e o maior dos pecadores, obteve essa misericórdia da parte de Deus, a esperança para cada um de nós. Por isso, meus queridos, nós podemos afirmar que o Natal de Jesus é muito mais do que uma história para entreter crianças ou para festas de fim de ano, como nós ouvimos aqui nessa noite. O Natal é uma história de salvação completa. Na eternidade, o Pai firmou um pacto com seu Filho, antes que o mundo fosse criado, antes que a queda acontecesse, antes que a rebelião tomasse conta do coração humano, que ainda seria criado. O Pai e o Filho entraram num acordo de que o Filho seria enviado para nos trazer a salvação. Jesus veio ao mundo para nos livrar da justa condenação. Nós somos salvos disso. Salvos de quê? De qual perigo? Salvos da justa condenação que os nossos pecados impõem sobre nós. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 10, há uma referência a Jesus em outra carta do apóstolo, em que ele diz: para guardardes dos céus seu Filho. 1 Tessalonicenses 1,10. Para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Nós somos salvos desta ira, a ira vindoura, a justa ira de Deus por causa da nossa rebelião, das nossas transgressões. Portanto, salvação, Jesus veio para salvar-nos. Salvação inclui o perdão dos nossos pecados, e nós precisamos desesperadamente desse perdão. Mesmo quem não é religioso, mesmo quem não se importa com isso, não percebeu ainda o quanto precisa do perdão dos seus pecados, porque o pecado traz culpa, o pecado traz dor. Por mais que a gente racionalize, por mais que a gente tente achar que não tem nada a ver, que não há problema nisso, o pecado nos distancia do nosso Criador. Nós precisamos desse perdão, precisamos, e a salvação em Cristo nos traz isso, nos traz também a reconciliação com Deus, nosso Pai, dessa inimizade que nós alimentamos dentro do nosso coração. A salvação transforma o coração do ser humano. Ezequiel diz que nós temos um coração de pedra, e Jó, no seu livro, ali está escrito que o coração do homem sem Deus é um coração de sebo. Não há vida, não há sensibilidade no coração de pedra ou no coração de sebo. E a salvação que Cristo nos traz transforma o nosso coração num coração vivo, sensível a Deus, inclinado para fazer a vontade de Deus. E essa salvação é tão completa que ela inclui até o cosmos, até a criação, até a natureza toda. Em Romanos, no capítulo 8, verso de número 22, nós encontramos que a própria criação será redimida, será salva do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
E no verso 22 ainda nos diz que porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Jesus veio para nos salvar. E ao contrário do que o Superstar lá tentou vender, semeando a dúvida no coração das pessoas, Jesus sempre soube o que ele estava fazendo. Na carta, no Evangelho de João, no capítulo 17, verso 4, Jesus diz: eu te glorifiquei, numa oração ao Pai, antes dele ser crucificado, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. No verso 6, manifestei o teu nome aos homens. E quando perguntado por Herodes, por Pilatos, na verdade, se ele era rei, em João 18, 37, Jesus respondeu: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Jesus veio nos trazer uma salvação completa e ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, por ser Deus eterno e ter vindo numa missão atribuída pelo seu Pai. O Natal é uma história de salvação completa, muito mais do que história para entreter crianças ou para festejos de fim de ano no nosso mundo. Mas eu poderia dizer também que o Natal é uma história de esperança transformadora. Além de uma salvação completa, o Natal nos traz algo extremamente necessário e grandemente especial para as nossas vidas. Só assim, e só por causa disso, porque Jesus nasceu para salvar pecadores, é que vale a pena a gente levantar da cama a cada manhã e seguir em frente. Em Cristo há esperança. Em Cristo há esperança de perdão. Não somos mais culpados se já nos reconciliamos com Ele, se já o confessamos. Esperança de reconciliação. Não somos mais inimigos de Deus. Isso tira um peso insuportável dos nossos ombros, a inimizade contra Deus. Esperança de um coração novo. Não somos ou não precisamos mais ser cegos espiritualmente, incapacitados de fazer a vontade de Deus. Paul Tripp, ele fez uma afirmação que eu compartilho com vocês agora: o pecado faz de nós tetraplégicos morais. Somos essencialmente incapazes de fazer o que é certo. Uma ajuda que transforme o coração nunca será encontrada no entulho das ideias humanas. Tal ajuda será encontrada apenas no homem Jesus Cristo. Só Jesus pode fazer essa mudança e transformação no nosso coração, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Com esse novo coração, libertos da escravidão, do mal que habita dentro de nós, libertos dessa culpa, em paz com Deus, assistidos por Deus, há esperança de transformação para cada um de nós. O Natal, como encarnação do Messias prometido, e por causa dele traz esperança transformadora de uma vida melhor, de uma vida mudada, de uma vida nova. O casamento pode mudar, o adolescente pode mudar, a amizade pode mudar, a amargura pode ser aniquilada, a compulsão pode ser quebrada, o medo pode ser derrotado, o coração duro pode se tornar generoso, aquela língua ferina, aquela língua porca, ela pode agora falar palavras doces e edificantes. A disposição de servir pode de repente aparecer na vida de alguém que antes vivia só para si, para o seu umbigo. Pessoas podem ter poder sem se tornarem corruptas e servirem com esse poder e com essa influência. O lar pode ser finalmente um lugar de paz, de aconchego, de segurança, de cura e de amor, e não um inferno ou algo tão doloroso. Enfim, a mudança em todas as esferas da vida se tornam possíveis, ou se torna possível, porque Jesus veio, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e essa transformação traz uma salvação completa e traz uma esperança transformadora. O Natal de Jesus é muito mais do que uma história
para entreter crianças ou para festividades de fim de ano. Mas como isso é possível? Se o Natal é tudo isso, por que o mundo não vive em plena harmonia? Por que as famílias não desfrutam dessa transformação e dessa cura que Jesus veio trazer? Como isso é possível na prática? O texto bíblico que nós lemos também nos aponta esse caminho, porque o Natal, ele nos chama a uma conversão radical. O apóstolo Paulo, ele diz que ele é um exemplo para todos os que haveriam de crer. Então vamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo. É preciso ter um encontro com Jesus, para que estas bênçãos, esses benefícios da obra de Cristo sejam experimentados por cada um de nós. Saulo ainda estava no caminho para Damasco, e no caminho da sua vida ele teve um encontro com Jesus. Você e eu precisamos, como Saulo teve, ter um encontro com Jesus no caminho da nossa vida. Ele ouviu a voz de Jesus, e nós temos a possibilidade de ouvir a voz de Jesus hoje, por meio da sua palavra, e nessa noite você está ouvindo a voz de Jesus, na caminhada da sua vida. E é preciso ouvir esse chamado, e impactados por este chamado do Evangelho, da mensagem de salvação que Cristo veio nos trazer, é preciso seguirmos o exemplo do apóstolo. No capítulo 1, versículo 15, que lemos há pouco, em 1 Timóteo, ele nos diz isso: fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. No nosso encontro com Jesus, nós precisamos humildemente reconhecer o quão pecadores nós somos. E isso é muito difícil para o pecador admitir. Aliás, essa é uma das marcas de que o pecado nos domina. Não somos capazes de admitir o quão errados, o quão transgressores, o quão rebeldes, o quão inimigos de Deus nós somos. Nós tendemos a deixar essa questão em aberto, a não nos preocupar demais com isso. Afinal de contas, pecar é coisa da religião, não é algo tão grave assim. Veja que o apóstolo, ele se reconhece pecador, e não é pouco pecador, muito pecador, porque ele perseguiu a igreja. Isso pesava no coração dele em relação ao seu passado. Mas veja como ele foi tão consciente da sua maldade. Ele não ficou se justificando. Não, eu persegui os cristãos porque afinal de contas isso ou aquilo, eu errei, mas ele também errou. Ele não transferiu culpa para terceiros, para a religião, para os cristãos. Ele disse: eu sou pecador e sou o principal dos pecadores. Ninguém vai ter sua vida transformada e receber os benefícios dessa tão grande salvação se não chegar a essa conclusão pessoal: sou pecador, sou transgressor da lei de Deus, sou rebelde em relação a Deus. Mas não só isso, o apóstolo também nos mostra que além da sua consciência de pecado, ele também colocou a sua confiança na pessoa de Jesus, entendendo que Cristo tinha vindo exatamente para remover a culpa e pagar no nosso lugar o castigo que era devido pelos nossos pecados. Ele diz isso no verso 16: mas por essa razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal, olha de novo, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Não se trata aqui de apenas crer na existência de Jesus, mas crer que a sua morte na cruz foi suficiente para nos colocar em condições na presença de Deus, para que tudo esteja bem entre nós e Deus novamente. Cristo pagou por nós. Crer nisso, crer de que não será por merecimento pessoal, não será pelo seu esforço, meu esforço, ou de qualquer um de nós aqui, que nós poderemos receber a salvação e o perdão dos nossos pecados. Ele veio salvar pecadores. Pecadores são aqueles, não são os sãos, são os doentes, são aqueles que reconhecem que não têm condições, não têm recursos para a sua autossalvação.
Tim Keller, famoso pregador, pastor já falecido, faleceu ano passado, da Igreja Redeemer, uma presbiteriana nos Estados Unidos. Ele diz que o Natal é a sentença eloquente de que o mundo não pode salvar a si mesmo. Meus queridos, ao contrário das dúvidas que o modernismo, ou a cultura hippie, ou qualquer outro tenham suscitado ou suscitem sobre Deus, sobre Cristo, ou sobre a Bíblia, o Espírito Santo fez questão de deixar registrado nas palavras do apóstolo Paulo, na abertura do versículo 15: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Fiel é a palavra e você pode confiar, você pode crer. É preciso se arrepender e é preciso crer naquilo que Deus fez por nós. E uma vez arrependidos e uma vez crendo na suficiência do sacrifício de Jesus, é hora então agora da gente voltar por um outro caminho, com novos propósitos, com sentido na nossa vida. O apóstolo fez isso, ele estava indo em direção a Damasco para matar, para prender, para torturar cristãos. Agora ele volta por um outro caminho. Aliás, lá mesmo ele começou a pregar, teve que sair fugido, mas o resto da sua vida se dedicou a pregar o Evangelho. E isso deve ser também um exemplo para cada um de nós, não ignorarmos, muito menos perseguirmos a Jesus, a sua igreja, a fé cristã, deixando de viver para autossatisfação, para autoexaltação, como Saulo vivia, e passando a viver agora com o propósito que dá sentido à vida e que nos anima a acordar todo dia e seguir em frente. Que propósito é esse? Agradar a Deus e fazer seu nome engrandecido. Quem não viver dessa maneira vai correr atrás do vento. Só tem um jeito de viver uma vida que satisfaz, agradando a Deus e vivendo para a sua glória. Por isso o apóstolo diz no verso 17, nós leremos juntos mais uma vez, em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 15, leiamos: assim, ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quem se encontra com Cristo, se arrependido dos seus pecados, confiando nele para a sua salvação, começa agora um novo caminho, um caminho longo e estreito, em que teremos que aprender a cada dia a dizer não para a nossa inclinação ao pecado, mas Jesus estará conosco e ele vai transformar cada área da nossa vida. O Natal é uma história de salvação completa. O Natal é uma história que traz uma esperança transformadora. O Natal faz um chamado para uma conversão radical. Eu quero desejar a todos vocês, meus queridos aqui, os que estão acompanhando a gente pela internet, um Feliz Natal, do fundo do meu coração. Quero desejar a vocês uma boa noite de sono, depois das comemorações hoje. E um dia novo amanhã, quando você acordar, com sentido, com alegria, com força. Sabe por quê? Porque Jesus veio ao nosso mundo salvar pecadores como eu e como você. Amém, irmãos?